Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus nos envolva, trazendo paz aos nossos corações. Deus abençoe esse nosso encontro, que mesmo distanciados fisicamente, mas unidos em pensamento e coração, nos ajudando uns aos outros em orações. Agradecemos a irmã Lina por essa união. E que os dirigentes espirituais da casa da irmã Lina se façam presente entre nós. E carinhosamente vamos acompanhar a Anita na explanação do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Olá, companheiras e companheiros. Quem está falando é a Anita. Gostaria de desejar que todos estejamos bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o egoísmo. Esse tema é abordado no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Isso porque, como nós sabemos, o egoísmo é o oposto do amor. Jesus veio nos ensinar que o amor é o sentimento mais elevado que existe. Deus nos criou com amor, por amor e para o amor. E como disse Jesus, amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas é o maior dos mandamentos, que resume a lei de Deus. De fato, o amor não é um sentimento, ele é um conjunto de sentimentos. E, portanto, ele pode ser manifestado de várias formas. Por exemplo, uma das suas manifestações mais básicas é a civilidade. Quando nós andamos pela nossa cidade, respeitamos o espaço público, preservamos tudo o que existe nele, nós estamos amando a nossa cidade e amando os que vivem nela.
Outra manifestação simples do amor é a cordialidade. Nós não precisamos e nem podemos ser amigos de todo mundo, mas podemos ser cordiais com todos, até mesmo com quem não trata a gente bem. Já o respeito, a gentileza, a delicadeza, que também são manifestações do amor, às vezes exigem um pouquinho mais da gente, principalmente quando nós não estamos bem emocionalmente. É importante também a gente lembrar do amor físico, que possibilita que se construa uma união mais sólida entre os casais e que ocorra a perpetuação da espécie. Depois tem a amizade, o afeto, o carinho, a empatia, que fazem tão bem para a gente, que nos alimentam, porque todos nós precisamos de aconchego, de toque, de colo, né? Lembremos também daquela manifestação de amor que passa pela tolerância, pela paciência, pelo respeito às diferenças, sem o que a gente viveria numa guerra constante com os nossos semelhantes. E, finalmente, mas sem esgotar todas as facetas do amor, existem aquelas manifestações que nós só encontramos nos espíritos muito elevados, que são a verdadeira caridade, a renúncia, a resignação, a doação total de si mesmo, o sacrifício pessoal, até da própria vida, como Jesus fez. Bom, mas e o egoísmo? Nisso tudo, onde fica? Deus pôs em nós a centelha divina, que é o princípio do amor. Mas ele pôs também o egoísmo? Como é isso? Como diz Kardec na pergunta 914 do Livro dos Espíritos, o egoísmo se funda no interesse pessoal. Mas é errado nós termos interesses pessoais? Com certeza não. Se nós não tivéssemos isso, não seríamos indivíduos. Se houver zero interesse pessoal, não vai existir o que a gente chama de auto-amor. Sem auto-amor, a gente não se cuida, não é feliz e não sabe amar ninguém, também não faz ninguém feliz. E como indivíduos, nós temos necessidades e temos o sonho de ser felizes, como a gente lê no comentário do Kardec no Livro dos Espíritos. Mas então, no que consiste o egoísmo? Bom, olha, eu fui buscar uma fonte, um psicólogo que se chama Daniel Goleman, que ele deu uma das melhores explicações sobre o tema dos sentimentos, baseado na longa experiência que ele tem como terapeuta. E ele fala que tudo é uma questão de frequência, de intensidade e de duração. Então vamos pensar sobre isso. Vamos analisar com que frequência eu coloco meus interesses pessoais à frente dos interesses dos demais. Muitas vezes, ou eu tento ouvir aqueles que convivem comigo e considerar o que eles querem também. Eu tento dar a minha colaboração para que outras pessoas também se sintam felizes, ou em cada situação eu só quero fazer o que me convém, em detrimento das vontades e necessidades alheias. Depois, é preciso analisar com que intensidade nós queremos as coisas. Do que nós somos capazes para obter o que é do nosso interesse? A gente se desequilibra, a gente destrói, agride, é desleal, é desonesto? Quanto a gente se permite para ter o que quer? E, finalmente, qual é a duração do nosso empenho em obter o que é de nosso interesse? Será que nós passamos dias, meses, anos, às vezes, investindo a nossa energia, o nosso tempo para conseguir o que nós queremos? E aí a gente até esquece de viver todos os momentos que poderiam nos trazer a felicidade de uma maneira diferente daquela que a gente teima em querer. A gente desrespeita a gente mesmo e desrespeita os outros. Analisando tudo isso, nós vemos que o problema não é nós querermos algumas coisas e lutarmos por elas.
buscando a nossa felicidade. O problema é a nossa falta de visão e de sensibilidade para perceber o momento, o modo e o tempo oportunos para nós colocarmos o nosso interesse pessoal acima dos interesses dos demais. Ou seja, nos falta sabedoria. Esse é o grande desafio do crescimento espiritual. Nós percebermos e respeitarmos o espaço e o tempo do outro e não deixarmos ninguém desrespeitar o nosso espaço e o nosso tempo. Vamos nos lembrar que até Jesus, em algumas ocasiões, não permitiu que ninguém interferisse em suas escolhas e nas suas vivências. Por exemplo, quando ele não se retirou de uma reunião porque a sua família foi buscá-lo. No entanto, em outro momento, ele entregou-se ao sacrifício da própria vida para concluir a sua missão. Assim, nós vemos que nós precisamos nos amar em primeiro lugar, para a partir daí sermos capazes de amar o nosso próximo e aprendermos a discernir o que em nós é egoísmo e como combatê-lo, percebendo exatamente quais sacrifícios Deus espera de nós. No Livro dos Espíritos, nós somos advertidos que a missão do Espiritismo é derrotar o egoísmo. Mas quem cumpre a missão do Espiritismo não é nem o Livro dos Espíritos, nem o Evangelho segundo o Espiritismo, somos nós, os espíritas. É, portanto, esse o trabalho que Jesus espera que nós façamos. Então, que a gente comece hoje a virar esse jogo e fazer o amor prevalecer nesse planeta. Muito obrigada. Agradecemos a Anita pelos esclarecimentos do Evangelho e assim confortados e harmonizados, vamos fazer as nossas vibrações. Vibremos pela paz do mundo, pela nossa pátria e por nossos governantes, pelos enfermos do corpo e da alma, pelos hospitais, pelas crianças abandonadas, pelos presídios, pelos grupos de oração, pelos viciados, por aqueles que vibram em pensamento, pelos asilos. Vibremos pelos nossos lares, nossos familiares, nossos amigos e também os menos amigos, pela implantação do Evangelho, e deixemos uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa levar onde tiver maior necessidade, e que assim seja. Rogamos à equipe médica do espaço pela fluidificação das nossas águas, que seja colocado o medicamento necessário para nós. Agradecemos pelo lar que nos acolhe, pelos nossos amigos. Agradecemos a irmã Lina, mãe Catarina, Caibaxútel, e os mentores da casa da irmã Lina e toda a cúpula espiritual da casa. Agradecemos o anjo Ismael, protetor da nossa pátria. E agradecidos que somos por tudo que temos e por tudo que recebemos, vamos encerrar esse nosso encontro desta noite, desejando a todos paz nos corações, e assim damos graças a Deus.